Regra de 3 simples. Se chama regra de 3 porque ele te dá 3 valores numéricos. E você deve descobrir um que você vai chamar x. Então são 3 valores que você vai conhecer. Nesse caso aqui, ó, ele diz: se um pão custa R$ 2, quanto custará 2 pães? A primeira coisa que você vai fazer é identificar as grandezas, certo? É o que pode ser medido, são os valores. Então a gente tem aqui, ó, um pão. Eu tenho aqui o valor de dinheiro. E tenho aqui também valor de pão. Então está sendo envolvido duas grandezas: pão e dinheiro. Ele diz que um pão é R$ 2. Então eu vou colocar aqui, ó, um pão vale R$ 2. E ele me pergunta: quanto custará 2 pães? Então 2 pães eu vou botar aqui na tabela de pão. E eu quero achar o quê? Eu quero achar o valor de 2 pães, que é o valor do dinheiro, que eu vou chamar de x. Onde eu tenho aqui o x, a setinha vai ser sempre para baixo. Então, vou colocar ela aqui para baixo. Certo? Agora eu devo identificar se o problema ele é direto ou se ele é inverso. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta, ó, ao pão e ao dinheiro. Quanto mais pão eu compro, mais eu pago? Isso é verdade? É verdade. Quanto mais pão eu comprar, mais eu devo pagar. Ou de outro modo eu posso perguntar também: quanto menos pão eu compro, menos eu pago. Então, quanto menos pão eu compro, menos eu pago. Então, o problema é direto. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Então, a setinha aqui deve ser para baixo, certo? Então, esse é o primeiro passo que a gente deve fazer. Como eu identifiquei que ele é direto, eu não vou mexer em nada aqui, ó. Eu apenas vou passar um traço aqui, um traço aqui. Vou colocar aqui no meio o sinal de igual. E vou repetir isso dessa forma, ó, para ele ficar mais limpo o problema. 1/2 igual a 2 sobre x. Isso aqui nada mais é do que uma proporção. Eu faço esse vezes esse e esse vezes esse. Então, faço 1 vezes x é igual a esse vezes esse. 2 vezes 2. Então, eu vou manter o x aqui. E o que vai sair daqui vai ser o número 1. 2 vezes 2 é 4. E esse 1 ele passa dividindo. Então, x é igual a 4 dividido por 1, 4. Então, no lugar desse x aqui, eu posso botar o valor 4. Se por um pão eu pago R$ 2, por 2 pães eu pago 4. Então, quanto mais eu aumento o valor aqui, maior o valor que eu vou pagar. Muito parecido é a regra de 3 inversa. Vejamos esse problema aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar as grandezas. Se em uma velocidade, aqui o nome, ó, velocidade de quanto? De 200 km por hora, eu gasto um tempo. Tempo de quanto? De 8 horas. Então, na velocidade de 200, eu gasto um tempo de 8. Se eu aumentar a velocidade, novamente, ó, a velocidade para quanto? Para 400 km por hora, quanto tempo gastarei? Tempo. Então, o que está sendo envolvido aqui são duas coisas: velocidade e tempo. Tempo é dado na unidade de hora e quilômetros por hora é dada a velocidade. Agora eu vou tabelar. Se em uma velocidade de 200 km por hora, velocidade de 200, eu gasto um tempo de 8 horas, embaixo de tempo eu boto 8 horas. Se aumentar a velocidade para 400, então, quanto tempo eu gastarei? Nesse que eu gastarei eu vou chamar de x, que é o que eu quero descobrir. Setinha sempre para baixo no x. E agora eu devo identificar se o problema se ele é direto ou inverso. Então eu vou pensar: quanto mais velocidade, o que acontece com o tempo? O tempo aumenta ou diminui? Quanto mais rápido eu ando, o que acontece com o tempo? O tempo diminui. Então,
quanto mais velocidade, menor é o tempo. Então, enquanto um sobe, o outro desce. Então, isso é um tipo de problema inverso. Quando ele é inverso, essa setinha não pode ser para baixo, ela tem que ser para cima. Enquanto um cresce, o outro diminui, certo? E como eu identifiquei que que ele é inverso, o que eu vou fazer? A setinha para cima, ela diz para você inverter. Inverta esse valor. Então eu vou fazer a inversão dele. Ele vai ficar o 400 em cima e o 200 embaixo. Esse aqui eu apago, certo? Coloco o tracinho aqui, nesse tracinho nesse. E aplico a mesma coisa de lá, ó. Coloco o sinal aqui de igual e faço meu pelos extremos. Mas para ficar mais limpo, eu vou puxar aqui para baixo. Eu já fiz a inversão aqui dessa seta. Então vai ficar 400 sobre 200 é igual a 8x. Isso aqui nada mais é do que uma proporção. Eu vou fazer agora 400 vezes x igual a 200 vezes 8. O que vai sair daqui vai ser o número 400, que é muito semelhante a esse daqui. Vou manter o x. 200 vezes 8, 2 vezes 8, 16.600. O 400 deve passar dividindo. Posso cortar um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. X dá igual a quanto? 16 dividido por 4 é 4. Então, no lugar desse x aqui, eu coloco um 4. Agora a gente vai ver se faz sentido. Ó. Na velocidade de 200 eu levo 8 horas. Eu aumentei a velocidade para 400, eu dobrei. Então o tempo deve cair. E o tempo caiu para 4 horas.